Eu achava que era o barulho da madeira rangendo. Até a noite em que algo respirou no escuro, exatamente no ritmo da minha própria respiração. Faz pouco mais de um ano que me mudei para um pequeno apartamento em um prédio antigo no centro da cidade. Eu tinha acabado de sair da casa dos meus pais, e sinceramente, estava animado com a ideia de ter meu próprio espaço, mesmo que ele fosse velho, mal iluminado e com paredes finas o suficiente para ouvir o vizinho tossir às 3 da manhã. Os primeiros dias foram tranquilos. Eu passava o tempo ajeitando as coisas, organizando móveis e tentando ignorar o rangido estranho que o piso fazia sempre que eu andava descalço. Mas não demorou muito para eu perceber que algo ali não estava certo. Tudo começou de forma sutil. Pequenas coisas. Meu celular, que eu deixava carregando na mesa de cabeceira, amanhecia no chão. Meu relógio de pulso aparecia em lugares diferentes, como na prateleira do banheiro ou dentro da gaveta da escrivaninha, lugares que eu não costumava mexer. Achei que fosse distração minha, coisa de quem ainda está se acostumando com a rotina nova. Mas o que mais me incomodava era o comportamento do meu cachorro, Thor. Ele sempre dormiu comigo, em uma caminha no canto do quarto. Mas desde a primeira semana no novo apartamento, ele simplesmente se recusava a entrar. Parava na porta, olhava para a cama, rosnava bem baixinho e depois voltava para a sala. Uma noite, tentei forçar ele a entrar. Peguei no colo, levei até a cama. Mas ele se debateu como se eu estivesse levando ele para dentro de um buraco cheio de cobras. Pulou do meu colo, correu até a porta e ficou lá, tremendo. Achei estranho, mas de novo, tentei não me apegar. Foi só depois de 2 semanas que as coisas começaram a ficar realmente perturbadoras. Acordei no meio da madrugada sentindo frio, mas não era o tipo de frio normal. Era como se o ar tivesse parado. Sabe aquela sensação de que tem algo no quarto com você? Aquela presença invisível que você não consegue ver, mas sente bem perto? Foi exatamente isso. E então eu ouvi um som baixo, quase imperceptível, vindo debaixo da cama. Um respirar. Achei que fosse minha própria respiração ecoando. Prendi o fôlego por um segundo. E mesmo assim, o som continuou. Um sopro lento, como se alguém estivesse ali, deitado no chão, apenas esperando. Eu congelei. O coração batendo tão forte que dava para ouvir no silêncio. Por alguns minutos, não me mexi. Só fiquei ouvindo. Depois de um tempo, criei coragem e acendi a luz do abajur. Nada. Me levantei, mesmo com o corpo gritando para eu ficar na cama. Abaixei lentamente, olhei embaixo. Vazio. O chão limpo, nada além da poeira e um par de meias. Pensei que estivesse ficando paranoico. Talvez o sono, o estresse, sei lá. Mas isso começou a acontecer quase toda a noite. Sempre por volta das 2h30, 3 horas da manhã. Acordava com aquela mesma sensação. E sempre o mesmo som. A respiração. Comecei a deixar o abajur aceso. Dormia mal, com medo. Thor já nem passava pelo corredor do quarto. Ficava escondido atrás do sofá. Foi aí que decidi colocar meu celular gravando. Deixei apoiado no chão, ao lado da cama, com a câmera virada para baixo. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Talvez fosse apenas minha mente tentando pregar peças. Eu queria acreditar nisso. Na manhã seguinte, acordei cansado, mas corri para ver a gravação. Por quase 3 horas, nada aconteceu. Apenas o som do meu ronco, a escuridão do quarto, silêncio. Mas às 2h46 da manhã, a tela mudou. A câmera captou um movimento. Algo rastejando lentamente. Primeiro, uma mão, fina, pálida, dedos longos. Depois, o que parecia ser uma cabeça, mas virada de forma estranha, como se o pescoço tivesse quebrado. A figura se arrastava no chão com movimentos lentos e silenciosos. E então, ela parou, bem embaixo de mim. E ficou ali, respirando, por horas. Não consegui assistir até o fim. Pausei o vídeo, larguei o celular e saí correndo do apartamento, com Thor me seguindo como se já soubesse. Passei aquele dia inteiro na casa de um amigo. Mostrei o vídeo para ele. Ele não acreditou no começo, achou que era montagem. Até que eu avancei o vídeo para o final, onde, às 5h37 da manhã, o rosto, se é que posso chamar aquilo de rosto, se aproxima da câmera, como se soubesse que estava sendo filmado. Um sorriso distorcido e 2 olhos opacos. Naquela noite, voltei ao apartamento com a polícia. Eles revistaram o lugar inteiro. Não encontraram ninguém.
mas no vão entre o fundo do armário embutido e a parede, encontraram uma espécie de abertura. Um buraco, escondido por tábuas soltas. Um espaço pequeno, apertado, cheio de cobertores, embalagens de comida e desenhos. Desenhos de mim, dormindo. Vários deles. Não havia sinal da pessoa. Só o que ficou foi aquele espaço escondido, e o silêncio aterrorizante de algo que pode, ou não, ainda estar lá. Mudei de apartamento na semana seguinte. Nunca mais dormi com a cama encostada na parede. E até hoje, acordo de madrugada, suando frio, com a sensação de que tem algo me observando, ali, bem embaixo de mim. Esperando a hora certa para respirar de novo. A campainha tocou 73 vezes numa noite só. A primeira vez que tocou, achei que fosse engano. Na 10ª vez, comecei a ficar irritada. Na 30ª, eu já estava com medo de olhar pela janela. Moro sozinha numa casa térrea nos arredores de Sorocaba. É uma casa simples, pequena, mas confortável. Sempre gostei de silêncio, de ficar sozinha, então foi um alívio sair do apartamento barulhento onde morei por anos. Aqui é mais isolado, vizinhos afastados, poucas luzes na rua, muito mato. Não é o tipo de lugar onde você espera visitas inesperadas depois que escurece. Era uma terça-feira qualquer. Eu tinha acabado de jantar, por volta das 22 horas, quando ouvi a primeira vez. Din-dom. Foi aquele som agudo, insistente, da minha campainha velha. Na hora, pensei que talvez algum entregador estivesse no endereço errado. Eu não esperava ninguém. Olhei pela janela da sala. Nada. Nenhum carro, nenhuma moto. Escuro total, como sempre. Não dei importância. Voltei pro sofá, liguei a TV. Alguns minutos depois. Din-dom. Levantei de novo, mais irritada. Fui até a porta, olhei pelo olho mágico. Silêncio. Escuridão. Ninguém. Comecei a ficar desconfortável. Verifiquei o portão da frente pela câmera de segurança no meu celular. O modelo não era muito moderno, mas mostrava uma imagem razoável. Nada lá fora. Só a rua vazia e as árvores balançando ao vento. Fechei todas as janelas. Tranquei a porta. Às 22h23, a campainha tocou de novo. Dessa vez, em sequência. Din-dom. 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 3 toques seguidos. Precisos. Quase como uma provocação. Peguei meu celular e comecei a gravar. Caminhei até a porta, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Olhei novamente pela câmera. Nada. Comecei a achar que era alguma falha elétrica, ou algum curto na fiação. Mas a campainha era analógica. Era preciso apertar o botão fisicamente. Não havia como aquilo acontecer sozinho. Às 22h41, tocou de novo. Din-dom. 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 4 vezes. Quase como se alguém estivesse ficando mais insistente. Mais impaciente. Peguei uma faca da cozinha. Liguei para a polícia. O atendente foi educado, mas cético. Disse que mandaria uma viatura assim que possível, o que geralmente significa boa sorte e se vira. E então os toques começaram a ficar mais frequentes. De minuto em minuto. Depois, a cada 30 segundos. Sempre iguais. Sempre aquela campainha aguda, vibrando no fundo da minha espinha como um alarme interno de que algo estava errado. Aos poucos, comecei a contar. Por puro desespero. Cada vez que tocava, eu anotava no bloco de notas do celular. Às 23h17, o número chegou a 36. Comecei a notar algo ainda mais estranho. Toda vez que eu verificava a câmera, não havia ninguém no portão. Mas, às vezes, eu via sombras, pequenas distorções na imagem, como se alguém passasse rápido demais para a câmera captar. Ou talvez rápido demais para ser humano. O som da campainha começou a ecoar na minha cabeça. Era como se ela estivesse ficando mais alta, mais próxima. Às 0h09, chegou na 50ª vez. A essa altura, eu já não estava mais no sofá. Eu estava sentada no chão da cozinha, encostada na parede, com a faca tremendo na mão e o celular gravando tudo. Thor, meu cachorro, estava encolhido debaixo da mesa, rosnando baixo toda vez que o som da campainha ecoava pela casa. Então, pela primeira vez naquela noite, ela parou. Silêncio absoluto. Por 3 minutos. Eu tive um momento de alívio.
Respirei fundo, tentei racionalizar. Talvez fosse uma brincadeira, alguém tentando me assustar. Talvez tivesse ido embora. E foi nesse silêncio que notei algo que não deveria estar ali. A campainha da minha casa é do lado de fora do portão, preso na estrutura metálica. Mas agora, o som estava diferente. Mais próximo. Mais interno. Din-dom. O som não vinha mais do portão. Vinha da parede da sala. Como se alguém tivesse instalado outra campainha dentro da casa. Meu corpo inteiro travou. A faca escorregou da minha mão. Corri para o corredor e desliguei todas as luzes. Me tranquei no banheiro, com o celular ainda gravando. Liguei de novo para a polícia. Desta vez, minha voz estava trêmula, quase gritando. O atendente percebeu o desespero e disse que a viatura já estava a caminho. Enquanto eu falava com ele, ouvi passos lentos dentro da minha casa. O som das tábuas de madeira rangendo, um passo de cada vez, como se a pessoa, ou coisa, soubesse exatamente onde pisar. Como se tivesse andado por ali muitas vezes antes. Din-dom, din-dom, din-dom. Agora, os toques vinham da sala. E havia outro som junto. Um sussurro, quase imperceptível, misturado ao ruído da campainha. Como se alguém dissesse algo toda vez que o botão fosse apertado. À 1h04, os toques chegaram ao número 73. E então, pararam. O silêncio que veio depois foi pior que o som. Um silêncio carregado, pesado. Como se algo tivesse acabado de decidir o que faria comigo. Os policiais chegaram às 1h27. Revistaram a casa inteira. Nenhum sinal de invasão. Nenhuma marca, pegada, arrombamento. Nada. Mas havia algo na campainha. Um fio novo, cortado de forma irregular, como se tivesse sido instalado e depois arrancado às pressas. E no canto do quintal, quase fora do alcance da câmera, um pedaço de papel preso entre as tábuas da cerca. Era um bilhete, escrito à mão, com letras tortas e infantis. Obrigado por abrir. Mas eu não tinha aberto. A porta ficou trancada o tempo todo. Eu não deixei ninguém entrar. Pelo menos, é isso que eu digo a mim mesma toda noite antes de dormir. Hoje em dia, não moro mais naquela casa. Mudei para um apartamento com porteiro, câmeras em todos os andares e vizinhos em volta. Campainha nova. Sistema digital. Mas às vezes, no meio da madrugada, eu ainda acordo, com a sensação de que ouvi aquele som de novo. Din-dom. E fico ali, parada, contando. Esperando que não chegue na 73ª vez. Fiquei preso num milharal durante a noite. Mas eu não estava sozinho. Quando entrei no milharal, o sol ainda estava se pondo. Quando finalmente consegui sair, já era madrugada, e eu tinha certeza absoluta de que alguém, ou algo, tinha entrado lá comigo. Isso aconteceu em outubro do ano passado. Um feriado prolongado, cidade pequena, tédio e falta de juízo. Eu e 2 amigos, Léo e Rafa, decidimos visitar um evento de Halloween num sítio afastado da cidade. Era um daqueles lugares que montam labirintos de milho para assustar adolescentes. Sons, atores, maquiagem, tudo para gerar alguns sustos e garantir boas risadas. Chegamos no fim da tarde. O clima estava bom, o céu começando a escurecer devagar. Era tudo bem simples, tendas de comida, uma trilha com lanternas fracas, e no centro do terreno, um grande milharal montado como labirinto. As paredes de espigas secas tinham quase 2 metros de altura, formando corredores estreitos e sufocantes. Pagamos a entrada, rimos dos gritos de um grupo que saiu correndo, e entramos. No começo era só diversão. Gritos falsos, sustos mal ensaiados, trilha sonora tocando gritos e risadas distorcidas em caixas escondidas. A gente sabia que era tudo fake, mas o clima noturno, o cheiro de palha seca e aquele som constante das folhas balançando criavam uma atmosfera incômoda. Era fácil esquecer que era tudo encenação. A ideia era simples. Quem encontrasse a saída secreta no meio do milharal ganhava um prêmio. Um jogo dentro do jogo. Claro que a gente topou. Depois de 20 minutos andando em círculos, decidimos nos separar. Cobre mais caminho, Léo disse. Grita se achar alguma coisa. Péssima ideia. Fui pro lado leste do milharal, guiado apenas por uma lanterna fraca e pelas marcações no chão, que começaram a desaparecer conforme eu avançava. Depois de um tempo, o som dos outros grupos desapareceu. Só restava o barulho do vento, e o farfalhar das folhas secas se arrastando umas nas outras.
Foi aí que comecei a perceber algo errado. Eu já devia ter dado a volta. Estava caminhando fazia quase 40 minutos e não via nada novo. Nenhum susto, nenhum ator. Apenas silêncio. Nenhum grito, nenhuma voz. E o mais estranho, nenhum sinal de que outras pessoas estavam ali. Parei para ouvir melhor. Foi quando ouvi um som, passos. Mas não eram meus. Dava para distinguir claramente o som de outro par de pés caminhando no milho seco, alguns metros atrás de mim. Passos lentos, pesados, e depois paravam, sempre que eu parava. Achei que fosse o Rafa pregando peça. Chamei. Rafa, é você, mano? Silêncio. Esperei alguns segundos. Nada. Continuei andando. Virei uma curva apertada entre duas fileiras mais altas e ouvi de novo os passos. Dessa vez, bem mais próximos. Girei a lanterna, apontando para trás, mas só vi o corredor vazio e as folhas balançando. Dei 2 passos para frente e parei. E logo depois, os passos imitaram os meus. Mesma cadência. Como se estivessem me copiando. Agora eu já não achava que era brincadeira. Peguei o celular para mandar mensagem pro grupo, mas não havia sinal. Nenhuma barrinha. Comecei a acelerar o passo, dobrando cada curva do labirinto com pressa. Tentei lembrar por onde tinha vindo, mas todas as entradas pareciam iguais. A escuridão entre os milharais era completa, exceto pela luz da minha lanterna. Até que, de repente, a trilha à frente simplesmente terminava em um beco sem saída. Um monte de palha acumulada e espigas podres bloqueando o caminho. Quando me virei para voltar, vi algo. Lá no fundo do corredor, onde minha lanterna mal alcançava, tinha alguém parado. Não consegui ver o rosto. Só uma silhueta, magra, alta, com os braços longos demais pro corpo. Estava completamente imóvel. Parecia que me encarava. Gritei, tentando parecer bravo. Tá maluco? Sai daí. A figura não respondeu. Então ela se virou e sumiu correndo para a direita, mas o barulho que fez não parecia humano. As folhas foram empurradas como se algo maior que uma pessoa estivesse passando por elas. E então veio o pior som da noite. Várias risadas, em direções diferentes. Mas não eram risadas humanas. Tinham algo de errado, como se estivessem sendo reproduzidas por uma gravação antiga e distorcida. Foi nesse momento que percebi, não era mais parte da atração. Corri o máximo que consegui. Tentei voltar para a trilha principal, mas o labirinto parecia ter mudado. As paredes estavam mais altas, mais fechadas. Às vezes eu ouvia passos ao meu lado, como se alguém caminhasse atrás da parede de milho. Vultos passando rápido demais entre os vãos. E aquela sensação, insuportável, de estar sendo observado o tempo todo. Perdi a lanterna quando tropecei em algo duro. Uma caixa de som quebrada, coberta de palha. Estava desligada. E em cima dela, um crachá amassado. O nome era Pedro, e no verso, escrito a caneta, Segurança Noturno. Mas o evento tinha começado há só 2 dias. Eu não queria saber. Corri em qualquer direção. Comecei a gritar por ajuda, e finalmente ouvi uma voz. Aqui. Alguém respondeu. Vem por aqui. Corri em direção à voz, aliviado, até dobrar uma curva e dar de cara com ninguém. O corredor estava vazio. E então, atrás de mim, a mesma voz repetiu. Aqui. Vem por aqui. Idêntica. Como uma gravação repetida. Eu caí no chão, chorando, com a respiração descontrolada. Demorou mais de 1 hora até um dos organizadores me encontrar. Ele disse que eu tinha ido parar numa área que estava fechada desde o ano anterior, que parte do milharal estava desativada por estar instável, e que ninguém deveria ter conseguido entrar ali. Mas eu entrei. E havia algo lá. No dia seguinte, li sobre um funcionário que desapareceu no evento do ano anterior. O Segurança Noturno. O mesmo nome do crachá que encontrei. Até hoje, quando passo por uma plantação ou sinto o cheiro de palha seca, lembro daquela noite. Daquelas risadas. Daquele vulto. E me pergunto, se eu não tivesse corrido, o que teria me encontrado ali dentro? Encontrei um cômodo escondido no meu porão. E ele não estava vazio. A parede parecia sólida. Até que eu bati nela e o som voltou, oco. Naquela hora, eu soube que havia algo escondido ali. Só não imaginei que alguém ainda estivesse usando o lugar. Eu sempre fui cético.
Do tipo que ri de vídeos de fantasmas e acha que histórias de casas assombradas são, no máximo, boas ideias para roteiros de filme. Mas o que aconteceu comigo no fim do ano passado me fez questionar tudo. Depois da morte do meu tio-avô, herdei a casa dele, uma construção antiga, nos arredores de Petrópolis. A maioria da família achava que o lugar devia ser vendido ou demolido, mas eu sempre fui fascinado por arquitetura antiga. Além disso, eu estava precisando de um lugar tranquilo para me recuperar de um burnout. Era uma casa grande, de madeira pesada, com 2 andares e um porão acessível por uma escada estreita nos fundos da cozinha. O porão era úmido, mal iluminado, cheio de caixas velhas e móveis cobertos por lençóis. O tipo de lugar que parece ter guardado mais do que só poeira e teia de aranha. Passei os primeiros dias limpando tudo. Cada canto da casa tinha barulhos e estalos que eu atribuía à estrutura envelhecida. Mas havia algo no porão que me incomodava. Um ponto específico na parede dos fundos, perto da antiga estante de ferramentas. Quando passava por ali, sentia um leve calafrio, como se o ar estivesse sempre um pouco mais frio naquele lugar. Não dei bola. Até que, numa manhã, arrastando a estante para fazer uma limpeza mais profunda, ela bateu de leve na parede. E o som não foi o mesmo que o resto da casa. Era oco, como se houvesse um espaço ali atrás. Curioso, bati com mais força. O som era claro. Havia algo escondido. Um cômodo. Peguei uma lanterna, uma chave de fenda e comecei a procurar por rachaduras ou marcas. Depois de uns 15 minutos, encontrei uma tábua ligeiramente solta, mal presa com pregos antigos e enferrujados. Demorei quase 1 hora para conseguir soltar a madeira e remover o suficiente da parede para ver o que havia atrás. Era um corredor estreito, com paredes de pedra. Escuro, sujo, e com um cheiro forte de mofo, e algo mais. Algo que me lembrou ferro e carne crua. Com a lanterna tremendo na mão, avancei. O corredor levava a uma pequena sala subterrânea, algo que claramente não fazia parte da planta original da casa. Não havia janelas, nem tomadas, apenas uma lâmpada pendurada no fio, balançando levemente como se tivesse acabado de ser tocada. E lá dentro, alguém morava ali. Havia um colchão fino no chão, coberto por um lençol sujo. Uma mochila encostada na parede. Embalagens de comida, uma garrafa de água pela metade e desenhos. Centenas de desenhos, colados nas paredes, presos com fita adesiva velha. A maioria feitos a lápis, em folhas de caderno rasgadas. Mas não eram rabiscos infantis. Eram retratos meus. Dormindo. Tomando banho. Sentado no sofá. De costas, cozinhando. Um dos desenhos mostrava claramente a minha cama, vista de cima, com meu corpo deitado de lado. Outro mostrava a cozinha, e, no canto do desenho, um vulto desenhado à mão, espreitando atrás da geladeira. E então eu vi. No canto da sala havia um caderno. Abri. As páginas estavam cheias de anotações incoerentes, frases repetidas como: "Ele não sabe. Ele vai descer de novo. Hoje não. Hoje sim." E em uma das últimas páginas: "Ele descobriu. Hora de sair." Naquele momento, o ar pareceu se esvaziar. Um frio tomou conta de mim. Eu saí correndo daquele cômodo, tropeçando nos degraus do porão. Fechei a entrada improvisadamente com as tábuas que consegui arrastar de volta. Não dormi naquela noite. Liguei para a polícia na manhã seguinte. 2 viaturas vieram. Revistaram o lugar. Confirmaram que sim, havia um cômodo escondido. Mas estava vazio. A mochila sumira. Os desenhos também. Como se alguém tivesse voltado lá durante a noite. Perguntaram se eu tinha câmeras de segurança. Eu não tinha. O que sobrou foi apenas o caderno que consegui guardar antes de fugir. Um dos policiais sugeriu que talvez fosse algum invasor, um morador de rua que usava o lugar sem que meu tio percebesse. Outro disse que talvez meu próprio tio tivesse construído aquele espaço por algum motivo obscuro, o que, sinceramente, me deu mais calafrios ainda. Mas o que me persegue até hoje é o último detalhe. Dias depois, arrumando meus pertences, encontrei uma folha solta dentro da gaveta do meu criado mudo. Um dos desenhos. Era recente. Eu estava deitado na cama, de lado, com a boca entreaberta, como costumo dormir. E ao meu lado, desenhado com carvão, tinha alguém sentado no chão, com o rosto virado para mim. O detalhe mais perturbador: a folha estava assinada, com o meu nome. Ele morou no meu sótão por semanas sem que eu soubesse. O sótão da minha casa não tinha entrada interna,
era acessado apenas por uma escada externa nos fundos. Eu nunca subia lá. E, durante um tempo, achei que ninguém mais subia também. Mas então comecei a encontrar sinais de que alguém estava descendo de lá todas as noites. Comprei minha casa há pouco mais de um ano. É uma construção antiga, da década de 60, num bairro tranquilo do interior de Minas. Nada muito grande, 3 quartos, sala, cozinha e um sótão empoeirado que, desde que me mudei, nunca usei. O acesso ao sótão era estranho. Ficava do lado de fora da casa, através de uma escada metálica enferrujada presa à lateral. Sempre achei aquilo incômodo e, sinceramente, meio assustador. Desde o início, decidi deixar o espaço trancado. Nunca precisei dele. Nos primeiros meses, tudo correu bem. Morar sozinho era um alívio. Tranquilidade, silêncio, minha própria rotina. Mas, com o tempo, algumas coisas começaram a me incomodar. Pequenas, no início. Por exemplo, às vezes, quando eu acordava, dava falta de comida. Uma banana a menos no cacho, uma fatia de pão a menos na embalagem. Eu sempre fui distraído, então imaginei que estivesse comendo mais do que lembrava. Até que comecei a notar coisas mais estranhas. Portas internas da casa, que eu tinha certeza de ter deixado fechadas, amanheciam entreabertas. Gavetas mexidas. A luz da cozinha, acesa. Eu culpava o sono. Devo ter deixado assim sem perceber. Mas o que realmente me alertou foi o cheiro. Um cheiro forte, azedo, como suor velho misturado com mofo. Começou no corredor. Depois se espalhou pelo banheiro. Achei que fosse algum cano entupido. Mas o encanador não encontrou nada. Numa noite, por volta das 3 da manhã, acordei com um barulho seco, como algo caindo. Levantei assustado, peguei um bastão de ferro que eu deixava ao lado da cama e revirei a casa toda. Nada. Todas as portas trancadas. Foi só quando abri a janela dos fundos que vi algo que me fez gelar. A escada do sótão estava abaixada. Sempre que venta muito forte, ela balança, mas nunca desce sozinha. É preciso destravar um gancho bem duro. Eu sabia disso porque já tinha tentado subir lá uma vez, sem sucesso. O trinco estava sempre firme. Naquela noite, estava destravado. Subi. Era a primeira vez que eu entrava ali desde a mudança. A lanterna do celular mal dava conta de iluminar aquele espaço abafado e cheio de poeira. Mas, no canto, vi um colchão velho. E cobertores. Um prato. Embalagens de biscoito. Garrafas de água. E, do lado de tudo isso, um celular desligado. Voltei para dentro correndo. Liguei para a polícia. 2 agentes vieram e fizeram uma vistoria completa. O sótão estava mesmo com sinais de que alguém vinha morando ali. Não havia marcas de arrombamento na casa, o que fez tudo ficar ainda mais estranho. Aparentemente, alguém tinha arranjado uma cópia da chave externa da escada e morava sobre minha cabeça. Mas o que eles encontraram na galeria de fotos daquele celular foi o pior. Eram dezenas, talvez centenas, de fotos tiradas dentro da minha casa. Algumas da sala, outras do corredor, mas a maioria do meu quarto. Dormindo, comendo, tomando banho. Algumas fotos estavam tão próximas do meu rosto enquanto eu dormia que dava para ver os poros da minha pele. A polícia tentou rastrear o dono do celular, mas sem sucesso. Era um modelo velho, sem chip, sem conta vinculada. Como se tivesse sido usado só para registrar. Eu me mudei dali 3 dias depois. Mas antes de sair, precisei voltar ao sótão uma última vez para limpar as poucas coisas que restaram. E encontrei algo novo. Um pequeno papel dobrado em cima do colchão. Escrito com caneta azul, em letras tortas e minúsculas. Você roncava menos quando ainda achava que estava sozinho.